como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, está a me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, tão certo como eu lhe canto, está a me ouvir. A Deus seja a glória por Cristo Jesus, que deu no seu Filho a morrer sobre a cruz. A Deus demos glória por Cristo Jesus, que deu-nos seu Filho a morrer na cruz. Posta esse mundo perdido, ele amou até sua vida por nós pecador. Exultai, exultai, vós os filhos de Deus, exultai, exultai, todos vós que sois seus, ó, vede a presença de Deus, vosso Pai, em nome de Cristo Jesus adorar. Tu devemos ao nosso Senhor por todas as bênçãos do seu grande amor e pelas promessas que vamos gozar, mas bênçãos eternas em seus lar. Exultai, exultai, Filho de Deus, exultai, exultai, todos sois seus, ó, vinde a presença, Deus nosso Pai, e em nome de Cristo Jesus adorar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado o privilégio que o Senhor nos dá de chegarmos mais uma vez aqui na tua casa para juntos orarmos, cantarmos, bendizermos o teu nome. Também, Senhor, ouvir a tua palavra. Muito obrigado pelo culto hoje pela manhã, obrigado pela a semana que passou. Entregamos, Senhor, nas tuas mãos essa nova semana, que o Senhor possa ser conosco, os trabalhos, tudo que vai ser feito, possa ser feito para a honra e a glória do teu santo nome. Oramos também, Senhor, pelo pastor Janda, que vai nos trazer a mensagem, que o Senhor possa ser com ele e possa falar através do teu servo, Senhor, aos nossos corações, para que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento da tua pessoa. No nome de Jesus. Amém. Tá bem, irmãos. As notícias os irmãos já sabem, mas assim, para que fique registrado, né, até para aqueles que querem visitar assim a igreja, nós temos às terças-feiras o estudo que é a harmonia dos evangelhos, todas as terças-feiras às 20 horas. E quarta-feira é lá em Cuba, nessa quarta-feira vai ser a ceia, mas geralmente nós estamos estudando lá o livro de Apocalipse. Na quinta-feira é
a visita lá em Serpa e depois o nosso culto lá em Vales Mortos, que é às 15 horas. Depois, na volta, temos aqui o culto de oração às 20 horas. Antes de orarmos, sempre o pastor Jander traz-nos uma meditação, né, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Na sexta-feira, os irmãos orem assim por nós, né? Pastor Herbert e eu vamos estar viajando, vamos sair daqui às 7h30 da manhã, vamos para Lisboa, aí lá vamos esperar o voo para Angola, né? Então, os irmãos estejam orando, assim, por nós também, aqui pelo pastor Jander, os trabalhos, né, que vão ser feitos durante esse período que nós vamos estar ausente, né? Lembrando também, no sábado, o trabalho com as crianças, tanto ali no bairro do Pelame, também, mas lá em cima, né? E também aqui à tarde, às 17 horas, com as crianças. Então, esses são os anúncios, né, durante a semana, que os irmãos possam estar orando, né, por esses trabalhos, que o Senhor possa fazer também a sua vontade em nossas vidas. Vamos continuar assim, louvando ao Senhor, irmãos. Nós temos aí um próximo cântico. Esse cântico é assim, antigo, né? Talvez alguns conheçam. Vejo a luz de amor brilhando, sobre as trevas do mar brilhando. É Jesus, a luz do mundo, da verdade, a luz que liberta. Veja a luz de amor brilhando sobre as trevas do mar, brilhando. É Jesus a luz do mundo, de verdade a luz que liberta, brilha em mim. Brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra da tua glória, com teu poder, vem nos inflamar. Qual rio vem, as nações traz, bondade e graça, com teu poder, ordena que haja luz. Venho à tua presença, ó Senhor, deixa as trevas buscar do teu fulgor, por teu sangue que eu também brilha, sonda minha alma, vem me transformar, brilha em mim. Brilha em mim, brilha Jesus, terra da tua glória, com teu poder, vem nos inflamar. Qual rio vem, as nações traz bondade e graça, com teu poder, ordena que haja luz. Contemplando teu brilho divino, nós teremos na face um brilho igual, de glória em glória. Sua história brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra da tua glória, com teu poder, vem nos inflamar.
qual rio vem, as nações transbordar de graça com teu poder, ordenar que haja luz. Tá bem, irmãos, dá para nós cantarmos ainda mais um. O bom pastor buscou-me, bem longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste, e viu. Depois desse cântico, o pastor Janda vai nos trazer a mensagem. O bom pastor buscou-me bem longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste, viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, e com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora, protege-me do mal. Meu bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém, irmãos. Então, o pastor Jander pode trazer a mensagem. Bem, boa tarde, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, né? Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura apenas dos versículos 16. Só o versículo 16. Gênesis 3, 16.
Então diz assim a palavra do Senhor. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, a bênção que é podermos ler aqui a tua mensagem, que tu deixaste para o homem, para podermos mesmo crescer, te conhecermos, sermos salvos, Senhor, e podermos mesmo a cada dia sermos transformados por ela. Nos abençoe enquanto estudamos e que possamos mesmo aprender um pouquinho mais de quem verdadeiramente é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. É interessante, irmãos, eu não sei se vocês têm parado para analisar, mas é uma história, aquilo que a gente já está vendo é algo que já é muito conhecido no meio cristão. A criação do homem, criação da mulher, agora também a queda do homem. E a gente sempre foca muito na desgraça que é, e realmente é uma desgraça. O que aconteceu ali com toda a criação, mais especificamente o homem, a raça humana, é uma desgraça porque foi cortada a relação com Deus, o homem se rebelou. Nós já vimos ali o que ele fez, a desobediência dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado trazer para os irmãos o lado bondoso de Deus. É claro que nós vemos ali a ira de Deus, o seu juízo, e nós estamos vendo isso, o julgamento de Deus. Mas desde da desgraça, da desobediência, nós conseguimos enxergar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Se nós voltarmos aqui, desde o começo, por exemplo, quando Deus, aqui no versículo... quando nós vemos aqui no versículo 8, após a sua queda, após a desobediência, eles ouvem, escutam a voz de Deus que se aproximava. Nós já vimos que isso provavelmente não é Deus em pessoa, né? Porque Deus é espírito, mas um vento, um barulho ali chegando. Isso a gente vai lembrar ali do Pentecoste, né? Quando derramado o Espírito Santo. Mas ali, quando vai chegando, vão ouvir a voz de Deus, que estava se aproximando, eles se escondem. Nós já vimos, por exemplo, aqui a bondade de Deus é que Deus não foi pego de surpresa. O homem pecou, não é que Deus não sabia. Não, Deus sabia de todas as coisas. Ele escolhe ir até o homem, ter um encontro com o homem. Ele não precisava se encontrar com Adão e Eva. Lá da eternidade, do seu reino, do trono dele, ele poderia já ter dado a sentença. É isso e acabou-se. Eu não quero mais conversa com o homem. A minha criatura, resolveu se rebelar contra mim e eles vão pagar o preço dele lá e vão para sempre morrer eternamente. Vou banir do jardim e agora eles estão por conta própria nesse mundo que eu criei. Deus poderia ter dado isso, mas de qualquer forma, ele sabendo da desobediência, sabendo da rebeldia, da rebelião de Adão, ele resolve ir se encontrar com Adão. Quer ter comunhão com o homem. Daí nós vemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus com o homem. Mais outra coisa, uma prova, ele já poderia chegar com o homem e dizer: Adão, tu comeu do fruto, né? Mas ele escolhe: Adão, onde estás? E deixa Adão responder. Daí você vê, Deus quer saber, né? O que está acontecendo, o que se passa, né? Qual é a tua, Adão? O que está acontecendo? Nós vemos muito isso, um reflexo dos pais com os filhos, né? Um pai mau, ruim, realmente não quer saber, é sempre na agressão, no espancamento, mas é diferente um pai, né, estar ali pronto para conversar, não como sendo um amigo, mas agindo como pai, instruindo, aconselhando, e o Senhor está aqui pronto para ouvir. Ao contrário de toda essa bondade, essa misericórdia de Deus, vemos um homem totalmente desgraçado,
na sua condição ali perante o Senhor. É um homem que se esconde de Deus, quer se afastar de Deus. É um homem que, quando Deus pergunta, onde estás? Adão poderia tomar a atitude e dizer, olha, Senhor, é o seguinte, eu comi da árvore, desobedeci, me rebelei, a mulher obedeceu, ouviu, deu ouvidos à serpente, ela me deu e eu deliberadamente resolvi comer. Foi minha escolha, me perdoe, Senhor, né? Mas o homem toma uma atitude e tenta se desvencilhar da pergunta. Não, eu te vi, quando ouvi a tua voz, eu fui e me escondi. E aí, tá. E aí Deus, né, volta para a questão principal. Adão, tu comeu então da árvore que eu disse para não comer? E aí Adão poderia tomar de novo aquela atitude. É, Senhor, eu comi da árvore. Fui eu que desobedeci o Senhor. Mas aí começa a jogar a culpa para a mulher, começa a jogar a culpa no próprio Criador, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Então, nisso tudo, vemos, de um lado, um homem caído, um homem rebelde, que está em rebelião, não quer nada com Deus, com o Senhor. Do outro lado, vemos um Deus que está ali de forma misericordiosa, de uma forma bondosa para com a sua criatura. Então, é esse aspecto que eu queria mostrar para os irmãos. Nós sabemos a história de Adão e Eva, não é verdade? É uma história conhecida. Nós sabemos ali do julgamento de Deus. Ele é enfático e nós já entramos nisso. Mas, por outro lado, vamos ver também nisso tudo, até no julgamento, a bondade de Deus. Veja, não estou dizendo que Deus ele é injusto, é um Deus corrupto, que, por amar muito a sua criatura, não pune ela. Não, pelo contrário, ele julga, ele pune, mas ele julga de forma até bondosa, de forma misericordiosa. Então, no estudo passado, nós vimos o julgamento da serpente. Nós vimos que Deus não dialoga com a serpente, ele fala com Adão. Sim, Adão, comeste da árvore que eu mandei não comer, o fruto? E aí Adão, a mulher que tu me deu, né, a mulher que tu criaste, que me deste, me deu, eu comi, e a culpa é dela, né? Da serpente aí. E aí Deus vira para a mulher e diz, olha, tu fizeste isso mesmo, né? Obrigado, pastor. Tu fizeste isso? Tu deu para ele o fruto? E a mulher vai dizer, olha, a serpente me enganou e eu comi. Aí você vai ver, Deus não vai perguntar da serpente, sim, serpente, Satanás te usou para mesmo enganar a Eva e tal? Não, não temos nada disso. E nós vimos isso. A serpente aqui é a representação de Satanás. Com Satanás, Jesus, no seu ministério aqui, e agora Deus, no Antigo Testamento, não tem diálogo, não tem uma conversa, não tem uma explicação. Satanás, a antiga serpente já está julgada. Não tem nada o que ela apresentar perante o Senhor. Não, o seu fim já é certo. Nós sabemos, é o lago de fogo. É isso que espera Satanás, seus anjos, né? É isso que espera. Outra coisa que nós vimos é a maldição sobre a serpente. Ela iria rastejar sobre o ventre. Vemos aqui a humilhação. Nenhum outro animal nós vemos, né, rastejando. Mesmo que seja um réptil com patas curtas, né, um jacaré, um crocodilo, mesmo assim ele ainda anda. Serpente não, é algo humilhante para ela. Comer pó, dali por diante ela iria comer pó, uma submissão total, uma derrota. E também vemos, não apenas para serpente, mas também agora nós vimos essa interpretação para Satanás também. Essa desunião entre a serpente e a linhagem da mulher. Nós vemos ali o julgamento espiritual, a inimizade entre a serpente e a mulher, o mal, Satanás, e a humanidade redimida. E também tem a descendência da serpente, que é um simbolismo para ali os ímpios. E isso nós vemos essa distinção no próprio Gênesis.
no próprio livro de Gênesis. Quando nós vemos ali, nós vimos no estudo passado, a linhagem de Caim. Você vai ver uma linhagem corrompida. E depois a linhagem de Sete, como se fosse a linhagem escolhida, que Deus preservou ali os seus escolhidos. E aí vai culminar onde toda essa linhagem? A linhagem da serpente e a linhagem de Sete em Noé. Vendo, porém, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas, né, formosas, se juntaram, se misturaram. E isso foi algo abominável ao Senhor, a ponto dele destruir a terra. Destruir a terra. Não teria isso. E aí Deus começa novamente a raça humana a partir de Noé. E de Noé até os nossos dias, nós temos até hoje a linhagem, significando ali a linhagem da mulher. Nos dias de hoje, são os filhos de Deus. A nação santa, o povo escolhido de Deus. Mas temos também a linhagem de Satanás, os ímpios. E Deus quer essa distinção. Vemos ali o apóstolo Paulo em Corinto dizendo, olha, né, que comunhão há entre a luz e as trevas? Né? O salvo e o ímpio. Que harmonia há? Né? Não tem como ter. Mas mesmo assim, nesse julgamento, nós vimos a promessa messiânica. Cristo seria enviado, o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, mas mesmo assim iria sofrer um dano, porque a serpente iria pisar o calcanhar. Mas teríamos, né, essa vitória final. Vimos também que essa promessa já foi cumprida e ainda não. Lembra? Cristo realmente já veio, pisou. Estamos dentro do reino de Cristo Jesus. Satanás não tem mais autoridade sobre os filhos de Deus. Mas virá ainda um tempo. E aí Paulo vai falar ali em Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Como assim? Jesus já não morreu, já não pisou, já não envergonhou os principados lá na cruz? Já. Mas ainda Satanás está solto nesse mundo, né, enganando, tendo ainda a sua influência na sua descendência, nos ímpios, fazendo ainda ali a sua vontade conforme o querer de Deus. Mas virá um tempo em que ele será julgado, será lançado no lago de fogo, e aí, para sempre, Deus esmagará mesmo, terá esmagado a sua cabeça. E aí, irmãos, nós chegamos agora no julgamento da mulher. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Depois de dar a sentença para a serpente, ele se volta para a mulher e diz, e a mulher disse, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, agora Deus vai estar sentenciando ali a mulher, está julgando a mulher. Deus não está mais disposto aqui a ouvir as desculpas da Eva. O que a Eva tinha para falar, ela falou. Não se arrependeu nesse sentido, deu uma desculpa. E agora o Criador está julgando conforme a sua soberania e sabedoria. Lembrando que ele é o Criador, os seres humanos e a terra são dele. E ele tem esse poder, esse direito. E é interessante também que essas punições que ele dá à mulher, o julgamento à mulher, são punições que irão interferir justamente nas relações naturais e de forma íntima no seio familiar dela. Né? Vai interferir na procriação, na bênção que é a procriação, que Deus falou a ela, e também vai interferir na relação com a sua metade, com o seu semelhante ali, o homem, relação com seu esposo. E aqui nós vemos 3 desgraças, irmãos, que iriam acarretar ali a mulher daquele dia em diante até os nossos dias. Primeira coisa das 3 é o seguinte: a gravidez como um todo
seria extremamente sofrível para a mulher. A gravidez seria extremamente sofrível para a mulher. Deus inicia dizendo: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Até os nossos dias, irmãos. E é desde Eva, né? Desde a mulher ali, desse dia, triste dia, que Deus sentencia a mulher a isto, que a mulher passa por alguns maus bocados durante a gravidez. É claro, irmãos, tem algumas que se dão super bem, não tem nenhuma, deu uma apagada aqui. Não tem nenhum sintoma da gravidez, mas como um todo, a mulher a gente vê, quando está grávida, tem enjoos, sofre de fraquezas, dores. Isso eu não estou falando de parto, eu estou falando durante os 9 meses, tá? Que é o que Deus está dizendo aqui, né? Enjoo, fraqueza, dores, dificuldade para dormir. Qual é o lado que eu vou dormir? Qual é o lado que a minha costela dói menos? Qual é o lado que eu consigo respirar deitado? Incômodo, sensibilidade em alguma parte do corpo, inchaço, né, de partes do corpo, falta de ar, dentre outras coisas que as mulheres vão sentir. A Rebeca, nas 2 gravidezes, né, teve problema, por exemplo, com falta de ferro no sangue, né? A Mariana sugou muito e ela teve que ir dia sim, dia não ao hospital lá no Brasil para tomar ferro direto na veia. Aqui não foi o caso, não chegou a isso, mas teve que tomar pílulas, né? Comprimidos, medicações. Mas aí ela sofreu, fora a falta de ar, não conseguia caminhar. Como eu falei, alguma mulher, né, até quem pode estar nos assistindo, não, mas minha gravidez foi muito tranquila, não senti nada, só na hora de ter o filho. Tudo bem, mas não é a regra, isso é uma exceção. É alguém que foi, graças a Deus, não sofreu com isso, porque em algum momento da gravidez, a mulher começa a sentir todos esses sintomas, né, de certo modo. Mas essa expressão, essa multiplicarei, é algo que no original é de forma extrema, é como se fosse a duplicação da mesma palavra. Multiplicarei a multidão de dores que, né, tu teria. Mais ou menos isso. Tudo que ela sentiria de forma natural, né? Tudo que a mulher já sentiria de uma forma natural, a sentença do Senhor foi multiplicar de forma exacerbada aquilo tudo lá. Antes algo que seria maravilhoso, prazeroso, que seria algo, né? Veja, é um ser dentro de você, né? Que acorda, que se espreguiça, que se mexe, que está vivo dentro de você, você carrega por um certo tempo. Agora, tudo isso vai ser exacerbado, vai ser multiplicado. E vai ser algo complicado, né? Deus, é claro, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E aí, não só isso, durante a gestação, existe o segundo, né, a segunda desgraça que viria. O parto seria acompanhado de muitas dores. Então, a gestação seria sofrível, mas também ali o parto seria acompanhado de muitas dores. Biologicamente, irmãos, a ciência explica o fato de ser tão dolorido. Tem uma série de explicações. O ser humano é um ser bípede, ou seja, anda em pé, ereto, né, anda sobre 2 patas, né, como eles gostam de dizer. Então, no longo dos anos, a pelve, esse osso do quadril, ficou menor. Então, para fazer a passagem de alguma coisa, sair ali de dentro, tudo tem que ser dilatado, por causa de como ele anda. E o fato também do feto não, o bebê que está saindo ali, passa 9 meses, é uma gestação muito longa. Se você vai comparar com outros animais, é mais curto. Claro, tem animais aí, o elefante, né? Acho que é mais de 1 ano que passa a gestação. 3 anos, 2 anos.
Mas é mais de um ano, isso é certeza. Passa naquela gestação, mas o elefante você vê o tamanho dele. Mas de resto, não, 9 meses é muito. E a cabeça do bebê, ele cresce, é muito grande se comparado com o tamanho do corpo. É o tamanho, é a parte maior, né, proporcionalmente falando. Para passar no canal, então tudo isso dói. Aí você vai pensar, mas ia doer na época do Éden? Se Eva não tivesse pecado, se Adão não tivesse pecado, ia doer, será? Ia ser tão sofrível assim? Irmãos, eu imagino que não. Antes seria algo natural. O homem estava ali usufruindo das bênçãos de Deus, no meio ali onde Deus estava presente, ali no meio deles, no Éden, né? Agora, tudo isso ia ser muito mais complicado, né? A terceira coisa, irmãos, então a primeira, a gestação ia ser de forma sofrida. Segunda coisa, o parto ia ser doloroso. E a terceira, a gente até poderia dividir em duas, se quisesse dar ênfase em mais alguma outra coisa. Mas a gente vai tratar como uma coisa só. A mulher teria vontades e desejos, mas o marido iria governar e sobressair o seu querer sobre a vontade da mulher. Deus diz assim, depois que fala, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. E aí vem a terceira coisa, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É interessante que alguns rabinos, até o pessoal da cultura judaica, eles acreditavam que Deus estava se referindo aqui, por exemplo, à vontade sexual. A vontade sexual da mulher que estaria sujeita ao marido. Mas não é muito assim que eu vejo e outros também, teólogos, me ajudam e corroboram a minha ideia, né? Que não é minha, né? Mas tem essa mesma ideia. Essa vontade engloba não só os desejos sexuais, a natureza sexual da mulher para com o homem, mas é o desejo como um todo, né? O desejo dela, a vontade dela, né? Essa mesma ideia, essa palavra, né, de desejo, a gente vai ver, por exemplo, ali com Caim, Gênesis 4:7, quando Deus está falando ali com Caim antes de ele pecar. Diz assim, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Aí veja, é a mesma coisa. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim tinha um desejo pecaminoso. Ele queria colocar em prática esse desejo. Esse desejo está indo contra ti, Caim. Mas cumpre a ti fazer o quê? Ser mais forte que esse desejo. Dominar esse desejo, não deixar esse desejo pecaminoso do assassinato, de ir lá e matar o seu irmão. Não deixa esse desejo prevalecer contra ti. É um desejo pecaminoso que vai contra você, vai fazer um mal a você. E é a mesma coisa aqui que eu vejo quando Deus diz para Eva: olha, Eva, tu vai ter um desejo, mas vai ser para o teu marido, ele vai te governar, ele vai sobressair, né? Ele vai sobressair sobre você. Até interessante, irmãos, porque você vai ver, Eva deu ouvidos à mulher. Ou Eva, a mulher, deu ouvidos à serpente. E você vai ver agora que o desejo que ela teve ao ver aquela fruta, o fruto, viu que era bonito o fruto, viu que podia ser delicioso para comer e viu que era boa para dar entendimento. Ela foi lá, deu ouvidos à serpente e comeu do fruto, pecou. E agora a punição dela seria, olha, o teu desejo, tu tem desejo, né? Essas três coisas aí, a beleza, o sabor, entendimento, agora o teu desejo vai ser do teu marido, para o teu marido. Ele vai te governar. É triste, irmãos.
É algo que realmente foi ali para a mulher e ela iria sofrer dali por diante. Essa governança, essa autoridade seria muito diferente daquilo planejado por Deus. A mulher foi criada para ser o quê, irmãos? A Eva foi criada para quê? Para ser pisada por Adão? Para ser, né? Olha, Eva, tu não tem voz aqui, tu não tem querer nenhum, tu vai fazer o que eu mandar. Não. Ela foi criada para ser o complemento do homem. Foi criada para ser auxiliadora idônea. Isso quer dizer o quê? Aquela que estava no mesmo nível com o homem. É isso que quer dizer quando Deus, olha, eu farei para ti alguém que seja idônea, que esteja no mesmo patamar, não um animal sem entendimento, né, sem uma inteligência, mas alguém que tivesse no mesmo patamar, no mesmo nível que o homem, mas não para governar junto com o homem, mas teria um papel diferente, seria papel de auxiliadora. Lembra que eu já falei para os irmãos, essa palavra auxiliadora não é um adjetivo, é um substantivo da mulher. Ela foi criada para ser auxiliadora, né? E aí, no caso, ela viria a existir com um papel diferente do homem e com uma submissão amorosa, voluntária e pacífica. Não iria existir guerra ali no Éden. Não iria existir uma briga entre marido e mulher. Ela foi criada ali, eles foram criados de forma perfeita para né, encaixar ali perfeitamente. Uma peça, né? Uma máquina ali que as duas peças não tem ali nenhuma sobra. Agora, com o pecado, Deus está nos indicando que todo esse planejamento, essa estrutura familiar perfeita, estava com os dias contados. Não porque o casamento, e aí está uma grande coisa, irmãos, não porque o casamento não deveria mais existir. Não é isso. Mas sim porque os integrantes dessa instituição, começando da mulher, estariam corrompidos pelo pecado. Né? O problema não é o casamento, não foi. Deus criou o casamento. O problema não é o casamento, mas os integrantes do casamento dessa instituição. Porque não é o casamento que é corrompido, que é falido, é uma instituição falida, a família. Não. O problema são os integrantes. Aquele entrosamento gostoso e harmônico entre o casal, a parceria que deveria existir entre homem e mulher, agora estavam sendo trocados por uma relação onde o marido manda e a mulher deveria obedecer. Onde antes existia o amor e carinho, agora haveria só desejo da mulher, mas por cima haveria o domínio do homem. É como se os poderes e esses sentimentos egoístas, irmãos, tomassem o lugar do amor e do afeto. Né? Interessante isso. É triste. Mas, como eu falei para os irmãos no começo, desde o começo do início dessas exposições em Gênesis, que são histórias conhecidas, que a gente sabe a penalidade de cada uma. Se eu perguntar, vocês vão saber. Qual foi a penalidade da serpente, da mulher, do homem? Vocês sabem. Mas, por uma outra perspectiva, eu quero mostrar aqui a bondade de Deus. Nisso tudo, no julgamento, né, na severidade de Deus, mesmo assim, vemos um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Tenho, nas pesquisas e lendo, eu vi uma citação de Martinho Lutero. Ele fala algo interessante sobre a punição da mulher. Quero ler para vocês aqui. Ele diz assim, olha, verdadeiramente feliz e alegre é esta punição se avaliarmos corretamente a questão. Feliz e alegre? Como assim feliz e alegre? Dor, sofrimento, desejo que eu não vou conseguir, né, satisfazer, ter o meu marido para ser o xerife, o homem para mandar sobre o meu desejo. Embora esses deveres sejam problemáticos para a carne, dói, sofre, né? A esperança de uma vida melhor é fortalecida por esses mesmos deveres ou punições. Por quê?
Eva ouve que não está sendo repudiada por Deus. Vamos ouvir, né? Além disso, ela também ouve que, nessa punição, não está sendo privada da bênção. Qual bênção? Qual foi a bênção do início da criação do homem e da mulher? Crescei-vos, multiplicai-vos. Deus não priva a mulher dessa bênção. Não priva da bênção da procriação, que foi prometida e concedida antes do pecado. Ela vê que está mantendo o seu sexo, que sexo feminino, continua sendo mulher. E que mantém seu sexo e que continua sendo uma mulher. Ela vê que não está sendo separada de Adão para ficar sozinha e sem seu marido. Ela vê que pode manter a glória da maternidade. Né? Aí ele diz, se posso usar essa frase. Ouça bem, todas estas coisas são uma adição à esperança eterna e, sem dúvida, encorajaram Eva grandemente. Acima de tudo, esta continua sendo uma grande e genuína glória. Não somente ela mantém a bênção da fecundidade e permanece unida a seu marido, mas tem a segura promessa de que dela virá o descendente que esmagará a cabeça de Satanás. Sem dúvida, portanto, Eva teve um coração cheio de alegria, mesmo em uma situação aparentemente triste. Talvez ela tenha confortado Adão dizendo, meu marido, pequei, mas veja o Deus misericordioso que temos. Viu a bênção que é? Realmente a gente foca muito na dureza, na coisa, mas como Deus ainda foi misericordioso com a mulher, né? Ela continua sendo mulher, ela continua podendo gerar filhos, ela continua com o seu par, com o seu marido, com Adão. Imagina se Deus fosse realmente ali, né, acabar com tudo, ser rigoroso. Ó, mulher, te afasta desse homem aqui. Né? Realmente tu foi enganada. Realmente você é um sexo muito frágil, muito fraco. Né? Dá ouvidos à mentira, é facilmente enganada. Né? E mesmo assim, Deus, não, tu vai continuar sendo abençoada, agraciada com a procriação, mas vai sofrer, vai ter dor, vai doer. O teu marido vai ficar contigo, mas ele vai te dominar, vai sobressair. Ele vai ser mais forte, você vai depender dele, o teu desejo vai ser para ele. Um Deus amoroso, irmãos. Um Deus mesmo que vela por suas criaturas. Realmente, desde a criação, ele amou o homem, consequentemente amou a mulher. O osso do Adão, carne da carne de Adão. E a boa notícia, irmãos, que nós temos, talvez a melhor de todas, é que, por meio da bênção ainda da procriação, que ela ainda teria, dela viria o descendente que esmagaria Satanás. Né? Seria algo que Deus disse para a serpente, olha, do descendente da mulher, o descendente dela vai esmagar a tua cabeça. Mas como? Se Deus dissesse, olha, vai parar de ter filhos. Não. Continuaria viva a esperança do Messias, do Salvador que viria. A boa notícia, irmãos, é que hoje as coisas mudaram, né? A gente lê tudo isso e realmente a gente fica vendo. Deus ali condenou a natureza da mulher no fato do sofrimento, da dor do parto, e também colocou ali uma penalidade no seio familiar, na relação entre marido e mulher, homem e mulher. Mas hoje em Cristo nós temos uma transformação nisso. Né? Hoje não é mais assim. Isso para os filhos de Deus. É possível ter uma nova comunhão, uma nova família, um novo estilo de casal, de comunhão entre marido e mulher em Cristo Jesus. O relacionamento em Cristo, entre homem e mulher,
foi restaurado e hoje é possível termos um relacionamento saudável e comunhão amorosa dentro do corpo de Cristo e apenas no poder do Espírito Santo. Da desigualdade, nós temos a igualdade espiritual em Cristo. Um homem que se sentiria agora no desejo, naquela vontade de pisar na mulher, e é o que nós vemos hoje no mundo, homem batendo na mulher, até mulher batendo em homem também, né? Aquele desrespeito, aquela coisa feia que nós vemos entre um casal, um homem que não respeita a mulher, quer pisar. Então, nessa desigualdade, na balança, em Cristo nós temos agora igualdade. Da dominação forçada, uma dominação por força, não, agora nós temos a responsabilidade do marido de amar a esposa. Do desejo controlado e tolhido da mulher, olha, desejo, mas que é controlado pelo marido, de forma até talvez brusca, nós temos uma submissão no Senhor. Aquele desejo desenfreado que quer todo custo, mas em Cristo, uma vez que o homem agora tem que amar e respeitar ela, na contraparte, agora a mulher é submissa ao marido, sem ter aquele desejo tolhido, até aquele desejo apagado do marido. Não, agora se transforma em uma submissão amorosa no Senhor. De um lar quebrado e à mercê do pecado, nós temos um casal que vive de forma digna como herdeiros da graça de Deus. Falei 4 coisas aqui e temos versículos para a gente sustentar que um casal hoje pode viver diferente no Senhor, em Cristo. A primeira é, da desigualdade, nós temos a igualdade espiritual em Cristo. Vamos abrir em Gálatas 3, 28. Gálatas 3, 28. Diz assim: Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É claro que aqui Paulo está dizendo, né, ali, essa questão, não, eu sou mais importante que o meu próximo, eu sou judeu, o outro é grego, eu sou escravo, o outro é patrão, é senhor, não. Eu sou homem, outro ali é mulher, não. Para Deus, todos ali em Cristo Jesus são um, tem a mesma importância, o mesmo valor. Então já cai por terra que o homem tem um certo valor agregado maior que a mulher. Então, já em Cristo Jesus, tudo isso já vai por água abaixo. Número 2, da dominação por força, temos a responsabilidade do marido de amar a sua esposa. Efésios 5, 25 a 28. Então, ao invés de o marido agora dominar por força, não, agora o marido vai amar a esposa. Maridos, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E aí o padrão é alto, a régua, né? O padrão está lá em cima. Maridos, né? Em vez de dominar por força, com brutalidade, com violência, não, ame a sua esposa. Como? Né? Porque aí, hoje em dia, na época da verdade subjetiva, cada um tem sua verdade, né? Não, eu amo, mas da minha forma. Então, para padronizar a forma de amor, Deus é bem sábio e colocou já o padrão. Qual é o padrão? Não tem a tua forma de amar, Valério. Não tem a tua forma de amar, pastor Herbert. Né? A minha forma de amar, a forma de amar o pastor Elias. Não. O padrão é único.
como Cristo amou sua igreja. Ele deu a sua vida por ela, para poder apresentar ela santa, né, purificada, de forma bela, gloriosa. Assim mesmo o homem deve cuidar, amar, se sacrificar por ela. Essa é a forma de amor. Muito alto padrão, não é verdade? Corramos em busca disso, né? Número 3, do desejo controlado e tolhido da mulher, pode até ficar rebelde, né? Uma pessoa amargurada, porque tem os desejos, as vontades. Não. Então, ao invés desse desejo controlado e tolhido de forma brusca, a mulher agora, em Cristo, tenha uma submissão ao seu marido no Senhor. Não é em todas as coisas ser submissa, mas submissa no Senhor. Uns versículos antes desse de Efésios 5. Efésios 5, 22 até 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, mais uma vez, olha, não, eu sou submissa do meu jeito, né? Eu tenho o meu jeito de ser submissa. Não. Deus também coloca um padrão alto, uma régua lá em cima para as mulheres poderem cumprir, né? Ter uma vida em Cristo Jesus, como cristã. Uma vida no seu seio familiar ali, entre marido e mulher. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Eita, é bem difícil, né? Muito alto esse padrão. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí a gente pode complementar ali com o que Paulo fala ali na carta de 2 Coríntios. Olha, o amor de Cristo me constrange, porque ele se sacrificou, ele deu sua vida. Eu não vou querer estar submisso a ele. A mesma coisa a mulher. Eu não não é que eu estou sendo submissa ao meu marido, é porque eu estou sendo submissa ao Senhor, vou obedecer ao Senhor, então, de qualquer forma, vou ser submissa ao meu marido. Essa submissão da esposa, ela vem dentro de uma estrutura mútua de serviço e de amor. Não significa, irmãos, uma inferioridade. Não é que você está sendo besta. É muito besta, né? Olha, o marido fica aí e é submissa e tal. Isso hoje para o mundo é você ser fraca, né? É isso que as feministas pregam, né? Não, a mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que ser livre, né? O seu corpo é a sua regra, né? Não, é o contrário. No universo cristão, na vida cristã é o contrário. E a quarta coisa, de um lar quebrado e à mercê do pecado, nós temos um casal que vive de forma digna como herdeiros da graça de Deus. E aí nós temos 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 Pedro 3, 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, sendo submissa, até um testemunho. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Não seja bela por fora. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Seja bonita por dentro, né? Não apenas por fora. Não seja o teu adereço aquilo que vai te embelezar, mas o teu espírito interior, unido ao espírito de Cristo, é isso que ele está falando. Unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara,
que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ainda ontem eu estava vendo um que se diz pastor, progressista, dizendo isso, né? Hoje em dia, esse texto aqui não corresponde aos nossos dias. Mulher nenhuma fala para o marido senhor, né? Meu senhor, hoje em dia. Não, mulher não pode ser isso, não. Mulher é empoderada e tal, não sei o quê. Não entende o que aqui as escrituras estão falando, né? Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente. Aí é que está, depois de falar tanto, mas aqui é a parte que concerne a nós, nesse item, né? De um lar quebrado, de uma instituição onde os integrantes estão totalmente caídos, né, da graça de Deus, decaídos, são pecadores, miseráveis. Agora, em Cristo, nós podemos viver de forma digna como herdeiros da graça de Deus. E aí é o que vai tratar o versículo 7 no final. Porque sois juntamente o quê? Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ora, marido e mulher, vivam de forma tranquila, né, justa, amando o marido, a mulher, e a mulher sendo submissa ao homem. Por quê? Porque vocês são herdeiros da mesma herança. São herdeiros da mesma graça de vida. Vocês estão aguardando a mesma coisa, vocês confiam, creem na mesma coisa, vocês são iguais perante o Senhor. Homem e mulher não tem um que se sobressaia ao outro, são iguais perante Deus, com papéis diferentes. Cada um no seu quadrado e os dois juntos, unidos para glorificar a Deus, através do casamento, através do seu lar. Né? Com tudo isso, irmãos, o que a gente pode concluir? Né? As consequências dessa desobediência para a mulher, essa queda, essa desobediência destruiu a harmonia criada por Deus. A mulher agora sofre na gestação e no parto, ela tem o seu desejo dominado, essa relação entre homem e mulher foi distorcido, essa cooperação mútua passou a ser até disputa por poder. Nos nossos dias nós vemos isso, né? Nós vemos que o propósito da mulher como auxiliadora foi substituído por dores e subjugação. Né? A liderança do homem agora seria de um papel amoroso para ter uma postura agora de imposição. Essa unidade do casal foi trocada por acusações mútuas. Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar, que me fez desobedecer. E produziu esse afastamento entre o homem e a mulher. Mas, mesmo no juízo, Deus preserva essa bênção da maternidade, do casamento e da redenção em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Irmãos, já é difícil para dois crentes terem um lar em paz, não é verdade? Imagina um lar sem Cristo, um lar sem Deus. É só por meio do Espírito Santo que dois pecadores conseguem ter paz e união. Nós vemos hoje casais, por exemplo, né, que vivem aí 70, 60 anos juntos, não são crentes. De novo, são regra? Não, são exceções. A graça de Deus é abundante no mundo todo. Alcança pecadores também perdidos, miseráveis. Lembrando que casamento é uma instituição divina, uma instituição criada por Deus. Mas é muito difícil, né? É mais hoje em dia, nos nossos dias, e até nos dias anteriores. Lembra o que Jesus fala ali, Mateus 24, com a vinda do Filho do Homem? Olha, vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Estou nem aí. Né?
Mas em Cristo Jesus temos a redenção do casamento, né? A cruz de Cristo reverte essa maldição, restaura relacionamentos e nos dá o poder de viver um lar segundo o Espírito Santo quer. Colossenses 2,15, nós vemos a humilhação de toda a potestade, né? Os principados, os poderes desse mundo foram humilhados em Cristo Jesus, com o seu sacrifício, né? E temos ainda a promessa ali que nós já lemos em Romanos capítulo 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Eles já foram humilhados, serão derrotados definitivamente no futuro. Em Cristo Jesus, ele reveste essa maldição. Hoje, irmãos, eu e você, como novas criaturas em Cristo, nós podemos viver casamentos santos, harmoniosos e vitoriosos, para a glória de Deus e testemunho até ao mundo. Talvez alguém não tenha, né? Aqui na igreja nós temos caso, alguém que esteja nos assistindo, possa ter algum cônjuge que também não é crente. Só você é crente no lar. Mas por meio do testemunho da mulher, que nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 3. Pelo testemunho da mulher, sendo sábia, edificando a sua casa, tendo um espírito manso, submisso ao Senhor. No Senhor, sendo submissa ao seu marido, pode até alcançar, né, a bênção da salvação, alcançar o seu marido, alcançar a sua esposa por meio disso. É promessa, irmãos, não é uma suposição, não é algo assim que, se calhar, pode ser que sim. Não, é bênção de Deus, é promessa de Deus. Amém? Deus nos ajude a viver para a glória dele. Senhor Deus, nos abençoa, nos ajuda mesmo a crermos na tua palavra, a vivermos dessa forma digna em Cristo Jesus. Me ajuda os meus irmãos também, Senhor, a amarem suas esposas e as minhas irmãs também, a amar, serem submissas aos seus esposos como ao Senhor. Nos ajuda a não darmos ouvidos ao que o mundo fala, e termos uma vida que te agrade, que te glorifique neste mundo caído, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos dá a graça de vivermos para o Senhor e assim testificarmos de Ti para também os que nos rodeiam. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Uma boa semana. Obrigado.